Olá, meus amores, você está no Tu Que Ensina e na aulinha de hoje nós vamos aprender, não é como passo a passo para fazer esse lindo porta-agenda, mas como modelar a partir da sua agenda esse porta-agenda. A gente deixou o molde para o tamanho de agenda que a gente está utilizando. Caso a sua agenda seja semelhante, a intenção é que facilite para você. Então, eu estou utilizando uma agenda aqui e ela não é um tamanho padrão, não sei nem se existe um tamanho único, mas se o seu cliente tiver agenda com tamanho diferente, eu quero ensinar para você como é que você desenvolve a partir da agenda esse porta-agenda, tá bom? A ideia é que você tenha autonomia para fazer independente de molde. Aqui tem o molde, na descrição do vídeo tem as informações de como baixar o seu molde, com todas as informações sobre os bolsos, e a gente vai entender como é que a gente vai fazer ele, cada bolsinho nessa aula. Então, concentra aqui e presta bem atenção. Você pode até passar para o seu cliente esse vídeo, porque você vai precisar dele, ou da agenda, ou das informações de medidas. Para isso, você precisa ou de uma régua, ou de uma fita métrica, tá? Você vai fazer como as costureiras fazem para poder medir no corpo da gente e fazer roupa sob medida. A gente vai precisar saber a altura da agenda do nosso cliente. Pede a ele que coloque uma reguinha, assim. Nesse caso, é 22 centímetros. Então, quando ele passar, a gente anota. A gente vai precisar do comprimento. O comprimento é de onde começa até onde termina. Eu vou colocar aqui 19 centímetros. E a largura é a lombada. É essa parte daqui, ó. Ele coloca a reguinha, aqui tem 3 centímetros. Então, a gente anota, certo? Tudo isso vai ser necessário para a gente poder fazer os bolsos. E para fazer o corpinho, a gente vai pegar a agenda, ou então, nas medidas, ó. Adiciona 1 centímetro aqui do comprimento. E a gente vem, se tiver com a agenda em mãos, a gente faz assim, coloca 4 dedinhos aqui, vou colocar aqui embaixo para poder segurar, 4 dedinhos, vem com a fita métrica, deixa eu alinhar, e desce. E você vai decidir onde você quer que finalize a sua lapela. Então, eu vou colocar aqui com 54, talvez tenha um espaço ainda bacana, caso queira personalizar, tá bom? Esses 4 dedinhos daqui é porque tem um bolsinho dentro que tem caneta e você pode colocar documentos. Então, a gente tá dando uma folga pro nosso cliente, tá certo? Depois que a gente já descobriu com a agenda qual é o tamanho do corpinho aqui, a gente vem e coloca a reguinha aqui, ó. Qual o tamanho que a gente vai querer que fique. Então, eu adiciono 1 centímetro para cada lado. Então, se ele tem 22 centímetros, vai ficar com 24, porque a gente tem o debrum aqui para finalizar, ok? Eu adiciono 1 centímetro de folga. Então, eu tenho a minha agenda. Se eu não tenho, como é que eu faço? Vou pegar aqui, ó, o comprimento da minha agenda, que é 19 centímetros. Eu vou adicionar 3 centímetros, que nós temos aqui da lombada. Vou adicionar mais 19 centímetros. Só isso aqui vai dar 41. Para eu conseguir chegar no tamanho que eu quero, eu vou adicionar 3 centímetros, que é dessa lombadinha aqui, e 10 centímetros extra, tá? Esses 10 centímetros extras é o suficiente pra gente fazer a nossa lapela. Então, olha, eu calculei aqui, calculei aqui, calculei aqui, calculei aqui e adicionei 10 centímetros. Não tem erro, ok? Depois que a gente descobre a quantidade que fica, é 54 por 24, que a gente já fez as medidas, a gente descobre o tamanho do corpo. Então, eu coloco aqui o corpo, 54 por 24. E no nosso porta-agenda, eu tô usando tecido, manta e forro estruturado. Então, eu coloco lá o que eu vou usar. Forro, eu estruturei aqui no entretela de papel, manta e tecido, que eu estruturei, tecido principal na manta. Eu vou precisar também da medida de uma alça. Essa daqui eu tô usando 30 centímetros. Mas, dependendo da largura que fique aqui, você vai poder diminuir ou aumentar. Essa parte daqui, especificamente, deixa eu ver quanto é que ela tem.
para você saber o suficiente para ficar bem confortável a mão. Ela tem 20 centímetros, ó. 20 centímetros vai ser a arqueadura. E aí, você adiciona as partes dependendo do tamanho da sua agendinha, tá bom? Agora, vamos aos bolsos. Esse bolso é o principal da gente saber as medidas. A caixinha de leite é exatamente a lombada, que é essa parte aqui de 3 centímetros. Se a sua agenda tiver 2, a sua caixinha de leite vai ser 2. Se tiver 1,5, vai ser 1,5, tá bom? E pra gente descobrir o tamanho desse bolsinho, é muito simples, ó. Aqui eu tenho uma medida, eu vou adicionar esse lado, certo? E vou adicionar esse lado daqui também. Então, vamos lá. Eu tenho a minha agenda, o cliente já me passou as medidas. Então, eu vou colocar 3, mais 19, mais 3, ok? Venho com a fita métrica, eu chamei esse de bolso 4, certo? E aí, olha, deu 29. Eu vou adicionar 1 centímetro porque tem o viés, tá bom? Então, olha, vai ficar com 30. E a altura, Tuquinha, vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar daqui, dá 1 centímetro, venho até aqui, ó. Até finalizar a agendinha mesmo, que dá 24. Então, ou, se não tiver agenda, você soma aqui, aqui e adiciona mais 1. Anota aqui também, tá bom? Eu chamei esse bolsinho de bolso 4. É aqui que vai ficar a nossa agenda, certo? Esse bolsinho daqui, que são 3 bolsos juntos, a gente vai chamar de 1, 2 e 3. A gente vai precisar da medida dessa parte útil da agenda, sem o aramado, tá bom? Então, se eu tenho essa parte aqui da agenda, é justamente a medida que eu quero que fique esse bolsinho. Então, você já sabe que para medir a largura do bolsinho, você vem daqui, da parte útil, até aqui, que dá 17 nesse caso, ok? Então, a gente já tem as medidas que a gente precisa. De acordo com a altura do meu corpo, que no caso é 24, os meus bolsinhos aqui vão respeitar essa altura. Tanto esse daqui eu chamei de bolso 1, quanto esse daqui, que eu chamei de bolso 2, a mesma altura do corpo. E a largura, a gente vai utilizar esse daqui, que é a largura da parte útil da agenda, e esse daqui, eu apenas diminuí 2 centímetros, tá? Diminuí 2 centímetros desse, para que fique esse espaço aqui. Você pode diminuir 1, 1,5, não tem regra. A gente vai precisar também cortar um bolsinho para colocar post-it, para colocar régua e para colocar caneta. A medida desse aqui, você pode usar padrão, tá? A altura 12, e eu coloquei aqui mais 4 centímetros, certo? Então, ficou 12 por 12 mais 4, por 16. Porque a gente tem esses espacinhos aqui da caneta. Você pode colocar com uma caneta, com 2, com 3, encher aqui de caneta, do jeito que você preferir, tá bom? A gente vai precisar de faixinhas de debrum, que fiquem maior um pouquinho do que cada bolso. Então, aqui eu calculo maior do que 24, aqui maior do que 16. A gente vai fazer a costura embutida, você vai ver no passo a passo, que assim que acabar essa aula, você já pode assistir. E a gente vai precisar também de uma faixinha maior do que essa parte aqui, ó. Como esse bolso, a medida dele é 30 por 23, eu vou precisar de uma faixinha aqui maior do que 30 e outra aqui embaixo maior do que 30. Porque a gente vai costurar aqui, vai ficar bem bonitinho, ó, essa costura. Esse espaço que você vai dar vai ser o suficiente da agenda, que é 3 centímetros, tá? Ele vai ficar exatamente aqui em cima. E você vai escolher a altura que vai ficar o seu botão, de forma que ele fique bem justinho. Eu tô utilizando 2 botõezinhos e um botão tic-tac aqui. Você pode baixar mais, diminuir mais, de acordo com o que você preferir.
E esse espaço aqui fica perfeito para personalizar. Então, com todas essas informações, você já consegue fazer a sua maletinha porta-agenda de acordo com o tamanho da agenda do seu cliente. Se você gostou dessa aula, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para você voltar mais vezes e ative o sininho para você ser notificada. E já avisa aqui para mim se você gosta de aulas de modelagem e quer que eu traga mais aulas como essa aqui no canal, tá bom? Um beijo, princesa! Até a próxima aula, que é a aula do passo a passo desse porta-agenda.